Fala galera do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como de costume, como de praxe, já te peço antes de mais nada, antes de falar do videozinho aí pra você, que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações relacionadas ao nosso tricolor. Hoje no vídeo que vamos gravar estará ao meu lado novamente ele, grande Bruno Brigato, meu grande parceiro desse projeto maravilhoso. Alô Brunão, tudo bem com você? E aí, meu querido Marrone, tema bacana hoje, tema Diego Souza, né? Vamos falar bastante sobre esse atacante que tem marcas históricas aí, a gente ainda não sabe, né, qual será o futuro, quanto mais ele vai jogar, mas vamos falar coisas bem interessantes sobre o Diego e a gente convida a galera para ficar ligada aqui com a gente. Com certeza, meu querido. Bom, o assunto de hoje é falar especificamente do El Tanque, Diego Souza. Ele que está aí a 5 gols de se tornar aí, igualar a marca de Everton Cebolinha, que até então é o maior artilheiro, até então, na data que estamos gravando o vídeo aqui para você, dia 17 de novembro, o segundo maior artilheiro da história da Arena, Diego Souza, cara. E que tem números impressionantes, vem convivendo com a questão do peso, né, excessivo, né, críticas por parte da imprensa, da torcida, mas uma coisa de fato né, ele tem um faro de gol. Ele fede a gol, ele é um cara que, na minha opinião, merece mais a titularidade que o próprio Borja, que é uma questão assim, bem discutível, a gente vai abordar sobre isso. Diego Souza que está aí, né, na sua segunda passagem, salvo engano, ele que atuou lá em 2007, naquele time, um time bem modesto do Mano Menezes, que o Grêmio foi vice-campeão da América. Bruno Brigato, Diego Souza, o El Tanque, que temporada do homem, ele que é o 8º maior artilheiro da história do Brasileirão, hein, cara, isso é pra poucos, hein, maninho, vai que é tua. Pois é, né? O Diego, eu gosto muito do Diego, já falo abertamente aqui no vídeo de cara, porque é um cara muito diferente, que tem uma capacidade de se adaptar, né, às situações do futebol muito grande e tem números impressionantes, né, Rony? E o Diego é aí o segundo maior artilheiro da Arena. Pode ser que passe o Everton, né? A gente não sabe ainda se ele vai se Pois é. aposentar, né? Se ele vai conseguir chegar nesse número ainda esse ano, né? Mas é, o Diego é um cara muito diferente, né? Um cara que começou a sua carreira como volante e foi adiantando ali, né? Ao longo do tempo, começou como volante, depois foi para segundo volante, né? Começou ali a chegar próximo da área, jogar como meio ofensivo, jogou até mais aberto em algumas ocasiões. Foi jogar como segundo atacante, hoje é centroavante da equipe do Grêmio. E além disso, né, Rony, ele chegou a uma marca, né, informação inclusive que você encontra no nosso site, Portal do Gremista, chegou ao mesmo número de gols no Grêmio que o Jardel, né? Então, marca histórica do Diego nessas duas passagens dele aí, e trazendo, né, os números dessa passagem, né, para a gente ilustrar o tamanho aí do Diego Souza. Em 2007, ele fez 16 gols, como você mesmo disse, naquele modesto time do Mano Menezes, marcou 16 gols. Em 2020, já na segunda passagem, fez 28, e em 2021 ele já tem 21 gols, né? Então são 65 gols totais com a camisa do Tricolor, né? É um nome bem relevante, né? Lembrando que em 2007 ele ainda não era esse atacante, né? E olha, um detalhe curioso tem pra galera, Diego Souza, né, que tem 36 anos, já tá com uma idade bem acentuada, né, bem avançada, de muitos jogadores até com menos idade que já se aposentam em relação a isso. Mas olha só, desde que ele voltou ao Grêmio em 2020, já tô com alguns dados aqui do SoftScore Brasil, foram, né, 98 jogos, pelo que eu vi aqui, 85 como titular, 49 gols, 12 assistências, e ele também, cara, ano passado foi artilheiro, né, Brunão? Foi artilheiro, e desses gols que ele fez ano passado, 16 foram de cabeça, Bruno Brigato. Ou seja, ele, além de ter a qualidade da finalização, ele é muito bom na bola aérea, né, cara? Isso que eu gosto, isso é uma qualidade de um jogador que tem que ter, que é um 9, né, cara? Que é referência, né, meu queridão? Pois é, né, ele, como eu falei, né, essa questão dele se adaptar muito bem às diferentes situações que se apresentam para ele ali. Hoje o Diego Souza é um jogador, né, que muita gente critica pelo peso. De fato, ele está acima do peso, né, muito por conta, né, isso até é informação que circula, que depois que ele teve ali a Covid, né, ele não conseguiu manter mais o seu peso, mas a gente vê que apesar disso, né, Rony, ele é um jogador muito diferente, faz o pivô muito bem, né, faz a proteção das jogadas muito bem, assiste muito bem os seus companheiros, né, faz esse pivô dando passes, deixando os companheiros
em situação boa para marcar gols, além de ser um excelente homem de área, né, e cobrador também de bolas paradas, né? O Diego Souza acumula também gols de falta e gols de pênalti, nessa passagem pelo Grêmio. Outra situação que ele foi aprimorando ao longo da carreira, né? Então não só o posicionamento, mas ele também foi aperfeiçoando essa questão da bola parada e da bola aérea. Por isso que eu gosto muito dele. Acho que ele é um jogador que se tornou muito versátil, né, ao longo do tempo. Acho que hoje, por conta da idade, o físico, né, a questão física, ele vai jogar mesmo, até quando ele parar, ele vai jogar como esse 9, como esse cara de referência. Pode ser até esse 9 mais pesadão, mas a gente vê que resultado ele dá, né? E tanto que o Borja foi contratado, né? Não sei se você concorda, mas eu acho que o Borja foi contratado para ser o titular e eu acho difícil da gente cravar que o Borja mereça ser titular absoluto, mesmo com o Diego Souza aí acima do peso. Olha, outro dado interessante também, né, que eu acabei também buscando aí com colegas nossos, o Diego Souza ontem, tá? Ontem, tô dizendo na data que estamos gravando, hoje é 17 de novembro, né, pra você se situar, torcedor. O gol marcado do Red Bull Bragantino, que ele bate até de uma forma que, na minha opinião, eu não gostei. Tem que ter muita frieza, porque se ele erra, imagina a crítica, né? Ele errou. O goleiro pegou, né? Espalmou pra frente, ele vai de cabeça. Ele usou um recurso que ele utiliza muito. O gol que ele marcou ontem, meu caro Bruno Brigato, você que é referência também, 41º gol dele na Arena do Grêmio, tá? Então, ou seja, ele igualou nada mais, nada menos que o Luan, Rei da América em 2017, que hoje está no Corinthians, que é longe de ser aquele Luan, né, que foi protagonista no Grêmio e tudo mais. Então, ele e o Luan são os dois, estão em segundo como os maiores artilheiros aí da história, né, da Arena do Grêmio, né? Então, recapitulando, estão apenas atrás do Everton Cebolinha, que falta pouco aí pro o Tanque superar ele, né? E meu querido Bruno Brigato, também além dessas marcas históricas também e tudo mais, tava dando uma olhada aqui, os maiores artilheiros da história do Brasileirão. Temos o Dinamite, que tá em primeiro, tem o próprio do Fred, né, o Dom Fredon, Romário, Edmundo, Zico, Túlio Maravilha, o Serginho Chulapa e depois Diego Souza. Vê aí os nomes aí, cara, olha, Diego Souza tem condições. O maior é o de Roberto Almeida, que fez 190 gols, tá? 190 gols. Acho que pra 127, que é a marca de Diego Souza, se não me falha a memória, é muito, tá? Mas acho que, cara, ele tem condições aí de passar, quem sabe, o Serginho Chulapa tem 127, Túlio 129, até o Zico tem 135, hein? O homem tem muito gás ainda. Ah, sim, né? Se a gente pegar, ele tem 127, você falou, pelo menos o Zico tem 135, totalmente possível, né? Totalmente possível dele avançar ainda mais nesse ranking, né? E principalmente, Rony, se ele seguir, né, jogando, a gente sabe que tem a possibilidade de ele parar, né, em breve, e eu particularmente espero que ele siga, porque é um jogador que ainda tem muito a entregar. Eu acho que ele tem muito a agregar ao Grêmio, né? Mesmo se não ficar no Grêmio, ele é um jogador que eu acho que ainda tem muito a render, principalmente se ele conseguir controlar mais essa questão do físico que atrapalhou tanto ele essa temporada. A gente vê que é uma temporada em que ele foi nitidamente, né, atrapalhado pelo físico, até ele mesmo já falou sobre isso. E se a gente pegar em relação à última temporada, por enquanto, né, a temporada ainda não acabou no momento que a gente está gravando esse vídeo, ele tem só 7 gols a menos numa temporada bem mais turbulenta, né? Tanto falando do Grêmio em si, né, em comparação com a última temporada, mas também para ele, né, na situação física, pessoal dele. Exatamente, cara. É um jogador que eu sempre defendo, né, o Bruno Brigato, que... Eu queria até te fazer um questionamento, né? Por que será essa questão do peso? Será que não isso é até o próprio Grêmio nunca falou a respeito disso, né? Acho que trata isso como um assunto meio delicado. Mas será que não tem algum problema de tireoide, alguma coisa relacionada a peso? Será que é um pouco também de relaxamento, vamos botar assim a palavra, do jogador que não se cuida com questão de alimentação? Eu tenho essa curiosidade, meu querido Bruno Brigato, pra saber por que o Tanque tá com essa questão do peso, né, cara? Já acima, né? Acima da média, né, cara? Que acaba complicando bastante ele. Eu fico pensando, pô, cara, imagina se é relaxamento dele, pode ser, né? Não sei, é uma suposição que eu tô colocando aqui, torcedor. Tu imagina se ele fosse um cara, então, que tivesse com peso ok, né? Ideal pras condições. Estaria voando muito mais, né, cara? Eu tava vendo aqui os dados aqui, ele só perde por Gabigol, cara, em ser um dos os maiores artilheiros do Brasil, né, nessa temporada. O Gabigol que dispensa comentários, é ídolo máximo do Flamengo. Então, assim, cara, é isso que o torcedor também cobra ele, né, cara? Mas acho que questão de entrega técnica, tá comprovado que ele tem demais, né, Bruno? Demais, demais, né? Eu concordo demais contigo, Rani, porque
Isso a gente sabe que interfere muito, né, na vida do atleta, principalmente do atleta profissional numa Série A de Campeonato Brasileiro, né, o campeonato mais disputado, né, do Brasil, né, e um dos campeonatos de pontos corridos mais disputados do mundo, né, então a gente sabe que isso interfere muito. A gente também sabe que as coisas no Grêmio não têm sido muito faladas, né, nesse ano. A gente vê aí Complicado. sumiço de dirigente, o próprio Romildo sumindo aí de vez em quando, né? Então, assim, várias questões internas do Grêmio que não são faladas, né, abertamente. Então, assim, fica esse questionamento. Eu acho que, assim, a gente tem jogadores, né, onde a gente até trocou essa ideia sobre aqui, que tem uma certa tendência a ganhar peso, muito fácil. Tem como exemplo o próprio Casimiro Volante, né, que tem essa tendência a engordar, né? Então ele tem uma dieta toda específica para ele, mas me bate um pouco essa questão dele nunca ter tido esse problema. Porque, por exemplo, o próprio Casimiro, que, né, tem essa questão, isso sempre acompanhou ele, desde que ele começou lá a dar seus primeiros passos na Europa. Diego Souza, a gente nunca viu ele assim, né? Em 2009, por exemplo, quando ele estava no Palmeiras, própria passagem dele pelo Vasco, que ele jogou muito, ele não tinha esse problema, né? Então é um problema mais recente. Por isso que eu acho estranho, talvez, de ser algo crônico um pouco, né, do atleta. Mas realmente é algo que coincide com esse ano especificamente, né? Não é, nem no ano passado ele tinha esse problema, ele mudou a característica, mudou seu físico, é um jogador que ganhou mais corpo, né, mais músculo, só que nessa questão do peso é uma questão que vem atrapalhando ele especificamente esse ano. É um questionamento interessante de ser feito até internamente no Grêmio, realmente. Olha, impressionante mesmo os números, né, do Diego Souza, então, recapitulando para você, ele que igualou, então, né, o centroavante chegou ao 20º gol pelo Grêmio no ano, né, ele que tem muitos gols, e os 126 gols na competição, aí chegando na marca do Serginho Chulapa, e faltando aí a 3 do Túlio também, que é outro jogador também espetacular e tudo mais. Números, assim, impressionantes que realmente tem que bater palmas, né, e é um grande jogador, muito refinado tecnicamente. Bom, Bruno, obrigado. Além de sei que estamos chegando na reta final, só para passar pro torcedor alguns clubes que ele passou na carreira, né, cara? Aliás, é um cara muito rodado, né, Bruno? Ele jogou no Fluminense, começou a carreira no Flu, depois teve passagens pelo Benfica, Flamengo, Grêmio em 2007, que nós já falamos que jogou como meia, né, mais criador ali, depois caiu pelas pontas. No time do Mano Menezes, torcedor, que o Grêmio perdeu a Libertadores pro Boca, né, aquele jogo, aquela noite trágica. Depois jogou no Palmeiras, que acho que teve uma boa passagem em 2008, né? Depois jogou de 2008 a 2010 no Palmeiras. Depois jogou no Atlético Mineiro, uma passagem curta de 1 ano, até não me lembrava dessa. Depois jogou no Vasco da Gama, naquele time do Vasco que era muito bom, que perdeu nas quartas de final pro Corinthians. O Corinthians foi campeão jogou depois, muito no Vasco. Jogou muito. Aquele lance histórico dele versus o Cássio defendeu, né? Em 2002 ele foi pro Al Ittihad, né, dos Emirados Árabes, se não me falha a memória. Depois Cruzeiro. Depois esteve no Metalist da Ucrânia, time até que o Tyson, né, do co-irmão, jogou lá e tudo mais. Depois esteve emprestado ao Sport, em 2014 a 2015. Depois retornou ao Fluminense. Depois jogou no Sport, de 2016 a 2017. No time que tinha o André Balada, tinha Hernani, enfim. Era um time que ele foi um dos protagonistas daquele time. Depois ele acabou jogando no São Paulo, 2018 a 2019. Depois foi emprestado ao Botafogo, e aí depois retornou ao Grêmio, onde ele está até hoje. E lembrando também que teve passagens pela própria seleção brasileira também, né, Bruno Brigato? Sim, exatamente. Chegou a ser convocado pelo Tite como 9, né? A época do São Paulo, né? Na época que ele estava no São Paulo. Exatamente. Então, teve algumas, né? Na verdade, teve outras passagens bem curtas, né, Rony? Mas assim, passagem não foi aquela coisa do Diego Souza ser um cara de seleção, né? Um selecionável que toda vez que pintava a convocação ele estava lá. Mas era lembrado, né? Era lembrado e foi lembrado nessa posição que ele atua hoje, né? Como 9 no Grêmio, que para mim, né? Como já falei, é a posição que ele vai atuar aí até pendurar as chuteiras. A gente espera que daqui a algum tempo ainda, porque o Tanque é fazedor de gol e ver gol é bom demais. É verdade. É isso então, gente. Estamos chegando na reta final. Sucesso ao Tanque, né? Tomara que ele consiga quebrar mais recordes, né? Não vai passar o Dinamite, é difícil, que tem os 190 gols aí. E o Fred tem 155, é o segundo, é o único que está em atividade no momento, né? 155 para 126, 127. Teria que fazer uma temporada ano que
vem, tomara que na Série A, meio que parecido, e o Fred não balançar muitas redes. É difícil. Mas dá pra passar do Chulapa, do Túlio, do Zico e tudo mais. Grandes jogadores aí que estão com uma média mais baixa e tudo mais. Bruno, obrigado, meu queridão. Obrigado de coração por estar comigo em mais esse vídeo, meu irmão. Tamo junto, meu querido. Sempre um prazerzaço, né? Falando sobre o Diego Souza, esse grande craque do futebol brasileiro, né? Que a gente tem o prazer de assistir aí ao vivo, né? No nosso tempo, né? Correndo atrás de grandes craques que já penduraram as chuteiras aí. Vamos ver até onde o Tanque consegue chegar. Valeu, gente! Deixa o seu like, tamo junto, valeu!